conto O Nariz, de Nikolai Gogol, foi publicado originalmente em 1836, na revista do Alexandre Putnik. Gogol, junto com Putnik, é considerado um dos pais da literatura russa. Então, sim, nas palavras de Dostoiévski, nós somos devedores de Gogol. Né? O Pushkin, ele vai desenvolver toda a poética russa, né? Enquanto Gogol vai desenvolver a narrativa de ficção. Então, devemos a Gogol, né, o romance russo. Então, assim, Dostoiévski, Tolstói e vários outros são filhos de Gogol, né? E esse conto, Gogol vai trabalhar a ideia de absurdo. Geralmente, Gogol é classificado como um escritor realista, correto? Mesmo assim, Gogol trabalha em todos os seus contos como algo absurdo. Então a gente tem em Gogol um realismo absurdo, porque a realidade em si, ela é absurda. Se pararmos para analisar, né? Eu lembro sempre de uma frase do Gabriel Garcia Marques, que vai dizer, naquele romance, né, Crônicas de uma Morte Anunciada, que vai falar assim: a realidade se utiliza de recursos que são impossíveis à literatura. Caso às vezes a gente usasse esses recursos na literatura, ia parecer inverossímil, né? E existe uma série de coincidências da realidade que causam isso, né? E Gogol vai trabalhar não só com isso, mas com algo de fato absurdo. Nesse conto, ele vai começar com o Ivan, que é um bêbado e barbeiro, né? Mais bebe do que faz barbas. Ele tem uma mulher chata pra caralho, não sei como que ele aguenta ela, né? Que enche o saco dele. Ele acorda de manhã com o cheiro de pão. A mulher dele tinha acabado de assar os pãezinhos. Ele ficou doido pra comer um pãozinho, né? E quando ele foi comer o pão, o que ele achou? O nariz, né? A mulher dele ficou estressada com ele, né? Falou assim: como é possível que você, seu bêbado imundo, me entregue aqui um nariz? Só que assim, quem fez o pão foi a mulher, mas ela joga a culpa no marido, né? É interessante a gente pensar, né, essa dificuldade da mulher em assumir o erro dela. Se o nariz tá por culpa de alguém, é por culpa dela, tá? Mas vamos prosseguir nesse ponto, né? Ele encontra o nariz, o Ivan, ele fica desesperado porque ele reconhece o nariz como sendo o nariz de um dos seus clientes. Então ele pensou: será que eu cortei esse nariz? Poxa vida, meu Deus, fala-me. E ele sai escondido pela rua, fugindo, com medo. Um policial aparece de longe, ele tá com medo desse policial, ele corre dele e tudo mais. E ele joga o nariz no rio. E ao jogar o nariz no rio, ele é surpreendido por um policial. Aí acaba a primeira parte do conto. Né? Acaba a primeira parte, né? E a segunda parte entra em seguida, que é o Major Kovalyov acordando sem o seu nariz. Imagina o desespero. Você acorda de manhã, vai lavar o seu rosto e quando vê, o nariz sumiu. Você não tá. E ele se desespera, ele sai em busca, ele procura os seus empregados, ele procura um médico e vai. E chega aí até um jornal pra colocar um anúncio de procura-se o nariz. E quando ele chega no jornal, ele é extremamente destratado lá, né? Porque ele se dizia, né, que ele era major, porque ele era um inspetor e tudo mais. Mas, cara, ele não era tão grande coisa assim, não. Só que ele: não, eu sou muito bonito, né? As mulheres são doidas por mim. E ele se vê sem nariz. Ele entra num estado de desamparo fortíssimo, porque aquilo que ele sustentou a sua personalidade, que era a sua beleza, ele foi roubado. Ele chega até a pensar que aquilo foi feito de uma macumba, de um feitiço feito por uma mulher que queria com que ele casasse com sua filha. E ao chegar nesse jornal, ele descobre que existe um nariz andando pela cidade de Moscou, de São Petersburgo, andando por lá. E esse nariz, ele tá com uma patente alta de príncipe, é algo muito importante. E ele desespera e fala assim: será que esse não é o meu nariz? E ele sai cortando toda São Petersburgo, caçando o seu nariz, em busca da sua beleza que ele havia perdido. E ele encontra ele com trajes imperiais, com a roupa cercado de guardas, né? Afinal, agora ele é uma pessoa importante. E ele estava indo para uma igreja fazer uma oração.
né? E o Major Kovalyov, quando chega pra ele, né, e fala assim, tu és meu nariz, e ele, eu não te conheço. Alguns autores vão chamar a atenção, quando vou fazer crítica aqui, que esse nariz seria um protoduplo. Que toda uma literatura pós-Dostoiévski vai trabalhar essa ideia de duplo também. Por exemplo, você tem isso no Japão, né? Eu vou recordar aqui, por exemplo, do anime Blue Perfect, que vai trabalhar essa ideia de duplo, né? Você tem também diversas obras que vão tratar sobre isso, né? O próprio romance Declínio de um Homem, de Osamu Dazai, de algum modo há esse duplo. Só que aqui em Gogol não é o duplo. E essa sim que é minha tese para interpretar esse conto, né? Aqui nós estamos trabalhando com a ideia de desamparo. Gogol quer mostrar que o indivíduo, se ele não amparar a sua vida de maneira correta, não vai ser na sua vaidade, não vai ser no seu trabalho, não vai ser em seu título, não vai ser na política e nem sequer na religião. Nem na ciência. Porque observe, o Ivan poderia amparar sua vida na família. Só que ele não consegue. A esposa é um saco. Poderia ser do emprego, só que ele é muito mal pago. Do emprego só no consolo, um amparo, assim, de consolo. Né? O Major Kovalyov poderia se amparar no seu título, só que seu título não era grandes coisas. Ele era só um inspetor. Ele poderia amparar na sua beleza, afinal ele era, segundo ele, um sujeito muito bonito, só que essa beleza lhe foi roubada, né? Olha só a vaidade. As pessoas hoje se falam muito de beleza, né? Hoje o mercado que mais cresce é o mercado da indústria do cosmético, né? Hoje se fala muito disso, né? Se existe a busca do rosto ideal, basta assistir, por exemplo, o dorama True Beautiful, que eu estou assistindo, para ver como que essa questão da beleza importa. Poderíamos dizer como um escroto, a beleza importa. Mas não, é passageiro. Um dia ela não será roubada. Quem sabe às vezes por um acidente, por um infortúnio, ou porque ficamos velhos. Nosso rosto já enruga. Já não temos mais aquela pele lisa. A beleza não será roubada, né? A Tatiana Feltrin chama a atenção aqui no seu vídeo que esse nariz sumir também é símbolo da sexualidade que cai, né? O Major Kovalyov, que atrasa o seu casamento, que não vive uma sexualidade plena, tem elas roubadas pela idade, né? E até mesmo aqui a gente vai entender que essa obra vai trabalhar com a ideia de sonho também, porque tanto que o conto em original vai se chamar Ok, que faz a brincadeira com sonho em russo, que é Nok. Uma palavra muito parecida, então tem esse trocadilho, né? O Ivan, em sonho, vai sonhar que cortou o nariz de um de seus clientes. E aquilo que era o amparo dele, que era a profissão, lhe foi tomada. Como um dia lhe será tomada. Porque um dia ele terá que aposentar e vai ficar velho e não vai conseguir mais fazer barbas. Então lhe será tomada. A mesma coisa com o Kovalyov. O Kovalyov, ele amparou sua vida na beleza e um dia ele foi tomada. Ele teve com essa experiência da perca, de entrar num estado de desamparo, numa crise que poderíamos dizer já de meia idade, né? Se vamos pensar, por exemplo, em casos de pais que, quando os filhos começam a deixar a casa, começam a entrar em uma crise de pensar assim: pra que eu sirvo agora? Gastei tanto tempo criando eles. Então, a ideia que Gogol está nos mostrando é como que a realidade é absurda. Porque em que nós vamos amparar? Porque se eu busco socorro na política, né, igual o Kovalyov buscou, eu não vou ter amparo. Ou eu posso até mesmo, igual o Ivan, me sentir com medo da polícia, me sentir perseguido por essa polícia e entender que na verdade o Estado só me oprime, porque o Estado me coloca imposto, me multa, me põe em lei, né? Então assim, o Estado seria algo opressor e que ao mesmo tempo não ajuda, porque quando eu preciso dele, quem me ajuda? Ninguém, né?
E poderíamos fazer igual o Kovalyov, às vezes buscar solução na religião, só que o Kovalyov se decepciona com a religião. Até mesmo porque não tem fé. Se Kovalyov tivesse fé, ele poderia parar a sua vida na fé. E aqui eu poderia chamar para analisar esse ponto o livro de Jó. Né? Olha como que Jó, nos momentos de dificuldade, ampara-se na fé. Ele conseguiu passar por isso muito mais fácil do que Gogol. Gogol, né? Se pegarmos um outro conto de Gogol, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele. Eu tô voltando a fazer os vídeos, né? Porque eu tive meio sumido, né? Foda-se. Taras Bulba se apoia na sua ideia de religião e nacionalismo. E ele consegue chegar ao ápice. Mas eu não vou falar isso hoje. Então, observe bem essa situação, né? De um estado de desamparo, de perca. Ele vai buscar ajuda também na ciência depois que ele conseguiu recuperar o nariz, porque depois, misteriosamente, o nariz aparece de volta. Ele vai tentar colocar o nariz de volta, né? E a ciência não vai conseguir amparar, porque a ciência é limitada. Né? Hoje tem muita esperança na ciência, graças aos avanços, mas se imaginarmos a ciência na Idade Média, como que ela era difícil. Né? E a ciência que 100 anos vai ter tantos avanços que a gente vai poder confiar um pouquinho mais nela. Mas lembremos a pandemia. Olha como que demorou a aparecer uma vacina. Porque às vezes a ciência não tem as soluções prontas. Né? Então assim, em que vamos amparar a nossa vida? E aqui eu vou chamar para o diálogo, né, o Albert Camus, né, um importante filósofo francês, onde que vai trabalhar a ideia de absurdismo. A realidade em si é absurda. Né, se formos pegar o exemplo mais famoso do Camus, que é o mito de Sísifo, Sísifo tem que subir diariamente com a pedra, em ciclo. Ele chega lá em cima e tem que voltar de novo. É necessário imaginar Sísifo feliz. Senão Sísifo não vai aguentar viver. Se quando a pedra cai, a gente não buscar um outro motivo para continuar, o que vai acontecer? Né? Se eu coloco, por exemplo, eu sou jovem, né? Eu vou começar agora uma faculdade e eu coloco assim, não. Quando eu começar essa faculdade, eu vou ser feliz. Aí eu entro na faculdade, posso me decepcionar. Aí não. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Eu me formo, me frustro. Aí não, quando eu comecei a exercer profissão. Aí eu comecei a exercer profissão e de novo me frustro. Não, é quando eu aposentar. E eu aposento e eu vou adiando. Eu nunca vou ser feliz. Não, vou ser feliz quando? Quando? E quando vai acontecer? Eu já falei em um vídeo aqui do canal do exemplo do professor Clóvis, o suicídio a conta-gotas. Será que não estamos amparando a nossa vida de uma forma errada? Né? Faça esse exercício mental aqui. Porque o que o Ivan e o Kovalyov tiveram foram sonhos. E desamparou eles. Imagina-se. Olha aquilo que pra você hoje é mais importante na sua vida. Se você perder aquilo, você vai conseguir viver de boa? Né? Imagine-se como o Jó, que perdeu tudo, perdeu até os filhos. Imagine-se sim, desamparado. Existe algo que você ainda vai poder se apoiar? Nem que seja a fé. E a fé aqui, e eu vou pegar agora o argumento de Pascal, né? Quem vive melhor? O homem sem fé ou o homem com fé? Quando está em um estado assim perdido. Se você permanecer a ideia de que você é amparado por algo que é maior que você e que é o sumo bem, você vive melhor. Ou vamos continuar eternamente perdidos, sem sentido. Por fim, na história, Kovalyov vai acordar simplesmente com o nariz lá. E ninguém lembra da história. É como se tudo fosse um sonho. Assim como o Ivan. Os dois se encontram, o Ivan faz a barba do Kovalyov e Kovalyov vai atrás de uma das suas namoradas. E assim continua a vida.
Porque a realidade não para porque de um erro. Eu posso hoje perder tudo, mas o mundo ainda vai continuar existindo. E nas palavras do Gogol, mas no mundo não há nada que dure muito. E por isso até mesmo a alegria, logo no minuto seguinte, já não é mais tão vívida. E no terceiro minuto ela se torna ainda mais fraca. E por fim, dilui-se de maneira imperceptível num estado de espírito comum, como um círculo na água, gerado pela queda de uma pedrinha que finalmente se dissolve na superfície plana. Tudo passa, só os sonhos permanecem. O mundo não para por causa de nossos erros. Apenas nós que paramos, enquanto a vida segue. Gostou? É uma reflexão a partir do conto O Nariz do Gogol, né? E eu queria partilhar com vocês o que eu fiquei pensando enquanto eu li esse conto. Valeu!